declaratória. Ele não tinha feito a ação possessória, né? O Estado alegou que é dono, só que o Estado trabalhou com uma ação de reintegração de posse. Eles erraram a ação. Mas por que eles erraram a ação? Porque eles não têm a propriedade. Então, vou repetir que é importante vocês entenderem. Nós temos dois grupos de ações. Ações petitórias e ações possessórias. A ação petitória tem que ter registro no cartório de imóveis. Para fazer o quê? Reivindicatória, emissão na posse e ação de resgate. Quando não tem o registro, não dá para usar a ação petitória. Inclusive é usada a ação petitória e nós temos ainda arbitramento de aluguel, o Estado poderia cobrar aluguel de vocês, poderia fazer uma ação de extinção de condomínio, o imóvel iria a leilão, mas para isso tem que ter registro. Como o Estado não tem o registro dessa área, não está no nome do Estado na matrícula, o Estado malandramente fez a ação possessória. E está tentando induzir o judiciário a erro, falando que é proprietário, mas não faz prova disso. Quem faz a ação possessória tem que ter a posse. O Estado não tem. A posse, quem tem a posse pode fazer reintegração de posse, manutenção e interdito proibitório. Vocês estão lá já há quanto tempo? 4 anos. Ou seja, o Estado agora, depois de 4 anos, vem cobrar vocês, entendeu? Então, tem tudo para dar certo. Não existe causa-ganha, não existe contratinho, não existe casinho. É um processo perigoso? É perigoso. Porque pega um juiz, uma juíza, ou um assessor, uma assessora que julga no lugar do juiz da juíza, às vezes ele nem lê direito. Ele ou ela, né? E nem conhece o assunto, não lembra a diferença das possessórias, das petitórias, julga com um psicológico. Coitado do Estado, é uma escola, tadinha da escola. Então, aí mora o perigo de uma sentença trágica. Então a gente precisa se defender bem, explicar que não é um terreno de uma escola, nunca foi, que a propriedade não é do Estado, que está acontecendo um equívoco muito grande. Inclusive, dá para trabalhar muito bem essa tese que eles não têm a posse há mais de 4 anos, tá? Tem tudo para dar certo, tem tudo para dar certo. Eu enxergo, eu só trabalho com isso, eu amo direito imobiliário, vocês sabem disso, eu sou autor de vários livros, o meu se tornou mais vendido no Brasil. Eu acho que tem tudo para dar certo, com toda a experiência, bagagem que eu tenho com base nas aulas e com base nos casos práticos. Pode acontecer uma fatalidade? Pode. Se acontecer, tem recurso para isso. Mas o bom não é acontecer, né? É bom evitar. César, conversa entre vocês. Quem quiser, estou à disposição. Mas tem que ser tudo organizado. Tem que ser com o departamento financeiro e depois comigo, tá bom? Eu sou muito sincero e tem coisa que eu não faço, que é assustar os outros. Eu não gosto disso. Inclusive, outro dia até discuti com um aluno, né? Professor, o fulano caiu. Aí eu saí da sala de aula, ele tinha tropeçado. Falei, meu Deus, você assustou a sala inteira. Parece que ele tinha batido a cabeça. Calma, rapaz. Eu sou meio chato com isso. Então eu não faço isso, eu não vou assustar vocês. Não. Vocês foram citados, mas não foi juntado ainda. Não está contando o prazo. Mas a gente não sabe se vai juntar amanhã, se vai juntar segunda. A partir do momento que juntar, vai sair a publicação, começa a contar prazo. Vocês têm o prazo de 15 dias para se defender. O ideal, gente, hoje é dia 14. O ideal é a gente fechar isso até o dia 17. Quem quer que eu faça a defesa. Para poder eu ter um prazo hábil de fazer uma coisa, né, bem feita, com tempo, com qualidade, tá? Na verdade, Rafael, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas vamos dizer que a gente ganhe, que após a apresentação da contestação, a ação é improcedente, que eu não acho difícil acontecer. É muito gostoso quando a gente pode falar isso, porque tem embasamento legal para isso acontecer. Se isso acontecer, é maravilhoso, porque aí no uso capião, o que a gente vai fazer? Juiz, fizeram 2 ações de integração de posse e desistiram. Depois, juiz, tiveram a cara de pode fazer uma 3ª e perderam. Juiz, por favor, passe essa posse para nós. Nos transforme em proprietários, né? É uma ação declaratória. Então tem tudo para dar certo, viu, gente? Tem tudo para dar certo. Não existe causa-ganha, mas tem, tá bom? Então todo mundo entendeu o pé que tá o processo, né?
É uma ação de reintegração de posse em andamento, pediram a citação de vocês. A maioria foi citado, outros não. Agora o que vai acontecer? Eles vão juntar o mandado de citação, o oficial de justiça, vai juntar o mandado de citação, vai sair uma publicação. Ó, foi juntado o mandado, começa a contar prazo, 15 dias para se defender. Isso tá para acontecer, tá? Tá para acontecer. A defesa não é uma defesa só, são várias defesas. Várias defesas, porque na verdade existem vários réus. E isso também processualmente vocês levam vantagem, tá? Fica à vontade. Nesse caso, aquele que não tiver condições, não contratar um advogado para fazer a defesa, o judiciário normalmente ele chama um ad hoc. O que é o ad hoc? O advogado, ó, defende eles aqui. E aí vai fazer uma defesa genérica. Eles não concordam. Um exemplo, né, uma folha, 2 folhas. Isso acontece. Em alguns casos ocorre a revelia. No caso de vocês é a revelia. Porque quem não apresentar a defesa não se defendeu, foi revel. Então os fatos da inicial são presumidos como verdadeiros. Tá? Ô César, é uma situação ruim. Por quê? Se todo mundo se unir, se todo mundo ir no mesmo caminho, a chance de dar certo é muito grande. Agora um exemplo, você faz a defesa, os outros não fazem. A sua defesa pode até ajudar os outros, mas a falta da defesa bem feita ou ela não foi feita dos outros vai te prejudicar, vai perder a área toda, entendeu? Vocês, gente, de certa forma, vocês estão amarrados, né? Um com o outro, né? Você não se defendendo, você está prejudicando o outro. A verdade é essa. Não. Na verdade, a defesa cada um vai fazer a sua. Aí vai explicar que o Van Dijk não tem mais nada a ver com a história, que ele não é mais possuidor. O risco, tem advogado que não é da área, e eu já vi acontecer. Inclusive um aluno meu que eu atendi semana passada no escritório. Professor Júlio, me ajuda aqui que está meio complicada a história. Eu fui ler o processo, o cliente dele sofreu a reintegração de posse de uma fazenda. E eu olhando o processo, eu falei para ele, por que você não defendeu o seu cliente? Ah, porque meu cliente não aparecia como réu. Eu falei, tá errado. A ação de reintegração de posse não é contra o Van Dijk. A ação de integração de posse é para desocupar a área. Se o Van Dijk estiver lá ou não, a área vai ser desocupada. Então, o fator de achar, está citando a pessoa errada, é o maior absurdo na ação possessória. Pode funcionar em outras ações, mas na possessória, a gente precisa lembrar que a reintegração de posse é para desocupar o imóvel. Não é contra o Van Dijk. Ele aparece como réu, mas não interessa quem esteja lá. Então, esse fator de achar, o Van Dijk não está nem mais aqui, ele tem que ser citado. Não é verdade, viu, gente? Porque depois o Van Dijk não vai se defender, vai saber onde o Van Dijk está, né? O Van Dijk, inclusive, eu tive muito cuidado ao lidar com ele. Ele veio no escritório e ele falava assim, olha, o doutor Júlio é meu advogado. Eu falava para a pessoa, vocês me conhecem, eu sou uma pessoa do bem, transparente. Eu sou verdadeiro. Eu falava, não, Van Dijk, eu não sou seu advogado. Não fala isso para a pessoa que está comprando a posse sua, porque depois vai achar que eu sou seu advogado. Não sou. Eu sou seu advogado no uso capião, apenas. Inclusive, os honorários estão atrasados, eu não sei até quando eu vou ser. Eu sou muito sincero, gente. Eu sou muito sincero, vocês me conhecem. Por quê? Porque eu percebia que ele queria trazer a pessoa aqui para fechar um negócio aqui. Para apresentar, olha, tem advogado. Não, eu não gosto de coisa errada não, gente. Eu amo o que eu faço, entendem muito. Paguei um preço...
Sabe, o que eu falo, gente, às vezes a pessoa quer usar o advogado para falar assim, olha, tá tudo certo, olha aqui, ó. Não, eu sou muito correto, que nem eu tô falando para vocês. A chance de dar certo é muito grande, a ação foi mal feita. Mas a gente depende de um juiz, uma juíza. Pega um juiz, uma juíza que não lê, ou dá pro assessor, a assessora julgar, vai saber se não ocorre uma tragédia jurídica. Então tem que tomar cuidado. O ideal é se defender, independente de quem vai fazer a defesa. Ah, professor Júlio, eu não tenho condições financeiras de contratar. Contrata outro advogado. Outra advogada, contrata a defensoria pública. Mas tem que se defender, gente. Não pode deixar de se defender, tá? Como que funciona? A reintegração de posse, se eles ganharem e a gente não recorrer, não se defender, não recorrer, vai voltar o processo para o fórum de origem, né, para o juiz de origem. Eles que ganharam, se ganhar, eles vão fazer o cumprimento de sentença. É onde eles vão pedir a desocupação com força policial. Ó, sai que nós vamos entrar. E aí tem casos que ocorre a destruição dos imóveis, tem casos que não. Não acredito que não seja o caso de vocês, mas pode ocorrer, pode ocorrer. Hoje, nessa ação, existe um pedido liminar, vocês viram, né? Mostrei para vocês. O que é liminar? Juiz precisa julgar isso com urgência. Eles foram muito infelizes, a procuradoria. Foram infelizes por quê? Porque eles pediram a tutela antecipada com base na posse nova. Só que eles mesmos alegam na peça que a posse é velha, é mais de 10 anos. Se a gente conseguir apontar essa contradição e o juiz, a juíza, o assessor, a assessora for um estudioso, for do bem, ele vai falar, opa, não cabe liminar. Mas pega um juiz, uma juíza atrapalhada, pode dar, depois você vai ter que recorrer para reformar isso. Então precisa tomar cuidado. É uma ação tensa, não é uma ação leve não, pode dar muito errado. Tem tudo para dar certo, mas pode dar errado. Dá tempo, em regra dá tempo de recorrer. Já vi casos que você faz o recurso, o agravo de instrumento contra liminar, mas os juízes lá não, os juízes que eu falo, os embargadores, não julgaram. Então, o juiz de primeiro grau faz a desocupação, o processo fica na briga ainda. Só que vocês perderam a posse, entendeu? Eu sei que é tenso, a situação é ruim, né? É algo que preocupe muito, claro. Mas eu preciso ser sincero, gente. Assim como o médico tem que ser sincero na cirurgia, o médico, a médica, é uma situação chata. Tem tudo para dar certo. O uso campeão está há 4 anos, o uso campeão de vocês, 4 anos em andamento. A ação é mal feita, né? A ação de integração de posse, mal fundamentada, com todo respeito. Então tem tudo para dar certo. Mas é uma situação de risco que merece uma atenção, né? Não adianta se preocupar, não dormir e não dar atenção. O que é dar atenção? Se defender. Se defender, tá bom? Conversa entre vocês. Quem tiver interesse, estou à disposição, tá bom? Quem não tiver, procura um advogado, uma advogada. Procura também a defensoria pública. Mas tem que se defender, tá bom? Não, mas eu falo que eu amo o que eu faço, eu sou muito sincero, eu sempre prestei um serviço de qualidade, vocês sabem disso, não é à toa que ocorreram duas desistências de uso campeão, de reintegração de posse, não é à toa que o nosso uso campeão está entrando na última fase, que é a fase estatória. Claro que são várias ações diferentes, então de algumas pessoas essas ações estão mais adiantadas, outras não, mas está indo bem. Mesmo na inadimplência, né, não deixei ninguém na mão. Então tá tudo muito bem feito. Agora não depende só da gente, depende de um judiciário, um juiz, uma juíza que a gente não sabe o que passa na cabeça dele ou dela. Então não se aprendam a isso, tá? O importante é se defender independente de quem vai fazer, mas se defendam, tá bom? Não, mas fiquem tranquilos. E outra coisa, se algum advogado mandar mensagem, professor Júlio, me ajuda, me dá umas dicas, eu dou. Professor Júlio, corrige minha peça, eu corrijo. Não tem problema. Eu não sou ganancioso.
a única coisa que eu sou chato no escritório é a hora técnica de trabalho, porque senão eu atendo vocês e deixo de atender outros. Outra coisa que eu aprendi do tempo que eu tenho de carreira é um caso à parte, então é uma consulta, porque aí começa do zero. Eu vou fazer um relatório, tudo do zero, porque é muita coisa na cabeça da gente, senão a gente fica louco, né? Agora, mas você está fazendo os campeões, já é meu advogado no outro caso. Não, são casos diferentes. Eu dou atenção, eu explico, eu ajudo, mas a gente tem que ter esse conhecimento, tá bom? É. Pode sim. Na verdade, dá para fazer sim. Na verdade, eu vou analisar se for eu que vou fazer, se eu vou fazer 3 peças diferentes ou uma peça só defendendo os 3 terrenos, tá? Mas dá para fazer sim. Eu sou muito sincero e não vou cobrar jamais nada que não seja justo ou correto, tá? Eu sei disso, César. Eu sei que todos investiram, cada um com a sua dificuldade, com a sua luta. Mas eu sei que você investiu muito lá. Eu sei disso sim, César. Eu sei. E, gente, com muito carinho, né? Vocês quando me procuraram, eu fui muito sincero. Posse é posse. É algo de risco. Quando a gente não quer enfrentar esse risco, a gente compra um imóvel regular. No Brasil, a gente compra a posse por quê? Porque é investimento, tem preço, pode dar muito certo, e normalmente dá, e pode dar errado. Tem tudo para dar certo. Vocês já estão há muito tempo nesse imóvel. Só que tem que se defender bem e torcer para não acontecer uma tragédia jurídica, tá bom? Gente, conversa entre vocês. Fiquem com Deus. Se quiser ficar na plataforma, pode ficar, tá bom? Conversa aí. Ô César, isso não é comigo. Eu não trato dessas questões, senão eu fico louco. Eu trato só do jurídico. Eu já durmo muito pouco, trabalho muito. Se eu assumir alguma coisa financeira é com o pessoal lá, vê lá com eles, tá? Eu não faço isso, César. Você sabe que não é religião, nada disso, mas é propósito de vida. Eu não aceito carro, eu não aceito terreno. Eu falo que eu tenho minha hora de trabalho e eu cobro a minha hora de trabalho. É isso que eu faço. Eu não trabalho assim, por quê? Porque não acho justo. Se vocês ganharem, parabéns. Se perder, não tem jeito. Eu vou fazer o melhor, com amor, com carinho, com garra, mas eu não trabalho assim, viu? Tá bom? Tá bom. Fala para falar com o financeiro lá, formalizar, tá bom? Ela vê, tá bom? Tchau. Podem ficar, se vocês quiserem, pode ficar na plataforma, vocês conversam. Não tem problema não, tá bom? Tchau, gente. Tchau, tchau.